Jornal da República e Última Hora. Estamos em Brasília hoje, agora no encerramento do seminário do Instituto Silva Neto, com o general Ajax Pinheiro, que deu uma palestra brilhante sobre a questão das crises, sobre como lidar com situações difíceis. Ele que é um especialista que representou o Brasil muito bem na ONU, em várias campanhas mundo afora pela paz, né? Fala um pouco para a gente dessa questão do enfrentamento das crises que o Brasil tem vivido, tantas crises. Hoje está no STF, né? Está auxiliando a presidência. Né? É, eu me dediquei ao longo da carreira em entender a, como que funcionam, como que as crises são geradas e como que você consegue gerenciá-las e solucionar. Não, às vezes não se consegue gerenciar uma crise, solucioná-la como um todo, mas existem métodos e técnicas e eventos que sempre se repetem. Isso eu aprendi com experiência e com muita leitura. Eu vivi grandes crises no Haiti, de eleições, terremotos, 2 furacões, também na América Central, e observo o que ocorre no país. Não são crises tão graves quanto aquelas que eu vivi, mas elas existem, e como eu falei na apresentação, tem-se que ter muito aos legisladores, aos governantes, tem que ter muito equilíbrio e diálogo para que não essas crises não tomem uma proporção que não se consiga controlá-las mais e o país entrar numa espiral de descendente. Foi isso que eu tentei apresentar aqui. General, e qual é o limite de uma crise de sair do diálogo e ter que usar força? Quando, no caso de um país, pode ser uma crise que venha de fora, um outro país me agride e aí eu tenho que reagir. As crises normalmente ao longo da história elas são provocadas por grandes depressões econômicas, isso é uma das principais causas ao longo da história. É isso que fez com que Holanda, Reino Unido entrassem, a China entrassem em depressão e vem o atrito interno. E a gente nunca sabe, eu tenho observado, o momento exato em que deve-se tomar uma atitude. Cada crise é uma história diferente, mas normalmente é quando há uma grande depressão, a população entra em choque entre si, e aí vem os atritos políticos e atritos e físicos, né? Então esse é o momento que já não se controla mais a crise, né? Um país já entrou, quando há o choque físico, que é o pior dos mundos, é porque já soluções ideais já desapareceram. E as mesmas teses e teorias e estratégias que se usa para um coletivo se usa para um momento individual também? Também. Gerenciamento de crise de pessoal existem nas empresas, existem nas fábricas de automóveis, existe numa grande concessionária, existe numa grande construtora, enfim. Você consegue entender o macro, os grandes eventos e trazê-los para o seu habitat, né, para o seu ambiente de trabalho. Esses ensinamentos eles são aplicáveis nos grandes eventos e nos eventos mais restritos de corporações, por exemplo. E no Poder Judiciário é onde que se cuida para tentar se evitar essas crises e dar soluções a ela. Vossa Excelência hoje está lá na presidência do STF, auxiliando. Como você vê o papel do Judiciário nessa contenção de crises e de levar a justiça e a necessidade da humanidade, principalmente aqui no Brasil? Eu estive no Judiciário como assessor especial do presidente do STF e do presidente do STJ por 4 anos e aprendi muito com eles. Respeito e admiro, é um poder que tem que ser, numa democracia, ele tem que ser respeitado. E o Judiciário é quem faz essa conciliação. Ele aplica as leis que foram
produzidas pelos legisladores, que são o Congresso, e ele evita o conflito tanto dos indivíduos quanto do Estado e o indivíduo. Enfim, ele é o grande conciliador. Se esse poder de conciliação desaparece, é um dos primeiros sintomas de que o país vai entrar em choque. Então, o judiciário tem essa atribuição, ele evita esse choque entre partes. E no macro, em termos de país, ele é um dos três poderes que tem que agir vamos dizer, harmonicamente com o executivo e com o legislativo. Você participou de missões também em El Salvador e em outros países da América Latina? Eu participei da missão em El Salvador, América Central, na época da guerra da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, que era a extrema esquerda, financiado na época por Cuba, versus o governo salvadorenho, Forças Armadas salvadorenhas, que eram financiadas, apoiadas pelo governo americano em armas. E era uma guerra, o El Salvador estava em guerra e a ONU enviou observadores e depois tropas para pacificar o país. Isso foi feito em dezembro de 1991. Foi uma das missões bem-sucedidas da ONU, porque algumas não têm o resultado esperado, mas essa, no caso de El Salvador, foi muito eficaz. E Vossa Excelência acha que a ONU tem saído fortalecida desses conflitos ou cada dia mais a ONU tem perdido o controle nesses conflitos, principalmente ali no Oriente Médio? Você, como grande historiador e incentivador da história, né, no ensino e nas universidades. A ONU tem tido sucesso em algumas missões, em outras nem tanto, porque são ambientes muito complexos. Exemplo, a ONU está desde 1982 no Líbano, que agora está sendo atacado o sul por Israel e o Hezbollah, lança os seus foguetes contra Israel. Aquela missão lá, ela tem tem 42 anos que está lá. Então tem tropas no sul do Líbano e que, se estão há 42 anos e o conflito não resolveram o conflito, é sinal de que não está tendo resultado adequado. A fronteira do Paquistão com a China, com a Índia, também é outro local onde tem tropas da ONU e que não tem sido no noroeste da Índia, né? Não tem tido um resultado adequado. Então, tem missões que funcionam muito bem, outras nem tanto. Mas a ONU está sendo questionada, só que a ONU tem uma limitação, ela não pode entrar, por exemplo, num conflito como esse com Irã, Ucrânia e Rússia. Primeiro que teria que ter um acordo de ambas as partes para colocar uma tropa da ONU ali. Eles não vão. Agora a Rússia não aceitaria, talvez a Ucrânia não aceitasse. E a ONU fica dependendo das partes falarem entre si. Então, às vezes, a ONU é muito criticada, mas ela também tem limites, né? Ela tem uma limitação. Principalmente em países que têm o poderio nuclear, né? Países que têm poder nuclear, eles não aceitam imposições das Nações Unidas. Isso é histórico. E se eles tiverem conflito, a ONU mediou o conflito americano na Coreia, a Guerra da Coreia, em 51, porque ali os americanos aceitaram, porque no outro lado tinham os chineses e os russos. Então, aquilo podia desandar em algo muito pior. Então, a ONU entrou com tropas ali também. Mas não é normal um país que tem poderio bélico muito grande e armas atômicas aceitar a mediação da ONU. Agora, para finalizar, Vossa Excelência é um grande incentivador das ciências e da história. Qual que você acha que é o papel da história, principalmente nos cursos de direito? Você acha que é necessário voltar a disciplinas tipo OSBB, moral e cívica, como tem projetos aqui já no Senado Federal?
o que pode ser feito para se melhorar o ensino jurídico e o ensino da população em geral? O SPB já foi citado aqui. Você tem que ter orgulho do seu país, da história. Povo que não se orgulha da sua história, ele não tem futuro. São dois suportes de uma grande nação que vai chegar a atingir seus objetivos de prosperidade para a sua população, é ter uma fé. Tem que ter uma fé, uma religião. Alguma religião que traga princípios éticos, morais para esse povo. Alguma filosofia tem que direcionar um povo. E outro é acreditar na sua história. Tem que acreditar, eu tenho que respeitar os meus antepassados, porque sem história eu não tenho futuro. Às vezes há uma tendência de querer certas ideologias, dizer que a história começou ontem. Não, nós temos uma história, um passado glorioso que tem que ser respeitado, admirado e cultuado para as novas gerações, senão nós não temos futuro. Então eu acho que essas disciplinas que criam, incentivam a ética, a história, o respeito aos antepassados, seria um caminho que poderia ter nós voltarmos a esse momento, né? Independente de governos, de ideologias, mas história, ética, moral, isso aí tem que ser cultuado, tem que ser ensinado também nas escolas, além da família. Finalizando, a mensagem final, você poderia contar uma história, porque é o exemplo que carrega a multidão, né? Mais do que falar, o exemplo carrega a multidão. Uma história de uma situação que passou e que foi necessário toda a sua ciência, todo o seu estudo para conseguir resolver? Sim, em 2010 eu enfrentei com a minha tropa, eu cheguei, tinha acabado de ocorrer um terremoto no Haiti. E ali eu aprendi como gerenciar aqueles eventos trágicos, como ajudar a população e como agir numa crise sem fazer parte dela. Eu tenho que, como médico, eu não posso chorar quando eu vejo uma situação de um paciente que está numa crise grave de saúde. E era o que eu fazia ali com a tropa. Depois, anos depois, em 2016, de volta para o Haiti, já como general comandando as tropas da ONU, nós fomos atingidos por um terremoto, um furacão. Tinha sido o terremoto em 2010 e um furacão em 2016, o Matthew, que arrasou o sul do país. Aí, de novo, mortes, desespero, falta de ajuda e novamente nós estávamos lá e aquele aprendizado de logística, de se antecipar ao problema, que eu tinha aprendido antes, eu apliquei em 2016 e funcionou. E os meus soldados de vários países, eram 22 países, nós salvamos milhares de vidas com esses procedimentos. Então foi um aprendizado que eu apliquei. Que bacana. É um legado, né? Que vai ficar para a história do mundo. Última hora, notícia levada a sério.